Boa noite, Madalena, Suíça, Brasil, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença, querida. Seja bem-vinda. Vamos esperar aí o Instagram convidar as pessoas para todo mundo ir chegando. Obrigada. É uma blusa, é uma blusa. Muito obrigada. Nossa convidada já está presente. Vamos esperar as pessoas chegarem, o Instagram convidando as pessoas, avisando que a nossa live já já vai começar. Boa noite a todos, a todas e a todas. Meu nome é Gisele Machado, eu sou jornalista, sou assessora de imprensa, estou no Brasil, sou brasileira, carioca, né, mais precisamente do Rio de Janeiro. E eu fui convidada pela queridíssima Isabel para conduzir as lives aqui do Brasil. Mulher, fala-me de ti, né? Um espaço dedicado às mulheres para contarem suas histórias, suas belíssimas histórias, histórias de vitórias, conquistas, sonhos realizados, angústias, porque a gente também passa por esse processo de angústia. Mas é importante a gente entender que tudo tem o seu processo, tudo tem o seu momento e que todos esses processos são muito importantes na nossa vida, né? Todas as etapas servem para a gente amadurecer, né? Um processo de aprendizado. Então esse espaço é um espaço de troca, um espaço de diálogo, onde a gente pode aqui ouvir o que as nossas convidadas têm a dizer e a gente bate um papo, a gente conversa, a gente ri. É um papo muito descontraído, onde é muito importante que todas vocês estejam muito à vontade, tá bom? Eu vou apresentar aqui a nossa convidada. Deixa eu pegar minha colinha aqui para não errar. Lucimar Cunha. Lucimar Cunha é professora e educadora infantil. Ela também é carioca, é daqui do Brasil. E ela é idealizadora do PIC, Projeto Ilustra Criança, onde ela já escreveu 2 livros, O Mundo da Lua e Quem é Gigi. E ela vai contar um pouco da história dela de vida, desde quando ela começou a trabalhar na área da educação, um pouquinho do processo pandêmico, o que fez ela escrever esses 2 livros, vai contar um pouco da história dela pra gente. Eu já já vou chamá-la, vou pedir para ela acenar aqui para que eu possa convidá-la e sejam muito bem-vindos todos. Vamos fazer esse bate-papo fluir de uma forma muito bonita e harmoniosa para que todos possam ter uma noite, né, feliz com a história da Lucimar, que é a nossa convidada de hoje. Lu, acena para mim, por favor. Deixa eu ver aqui que eu estou procurando. Aqui. Acho que agora foi. Te convidei aí, querida. Vê se você aceita. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? E agora? Lucimar, tá me ouvindo? Tá conseguindo? Bem, eu fiz aqui o convite para ela, tô esperando ela entrar. Vamos ver aqui que se ela já recebeu o nosso convite. Vamos ver. Lucimar, tá por aí? Tá me ouvindo?
Deixa um recadinho aqui para mim, por favor. Cheguei! Seja muito bem-vinda! Estava preocupada. Eu falei, achei que você não estivesse me ouvindo. Não, estava ouvindo, negócio que eu não estava conseguindo te chamar. Porque eu estava te convidando, mas estava aceitando, mas não estava entrando. Mas agora deu tudo certo. Que bom te ver, lindíssima! Maravilhosa! Seja muito bem-vinda. Esse é o trabalho que a gente faz aqui, que é a live Mulher Fala-me de Ti. Né? Fui convidada pela Isabel, editora, jornalista responsável pela revista Mulher Africana, e ela me convidou para conduzir essas lives aqui no Brasil e convidar mulheres especiais, mulheres inteligentes, mulheres maravilhosas, profissionais, empreendedoras, educadoras, que possam contar suas histórias, possam dividir um pouco com a gente sobre suas vivências. E você é nossa convidada, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Já te apresentei, mas vou apresentar de novo, porque tem uma galera chegando. Nossa convidada de hoje é Lucimar Cunha, professora e educadora infantil, autora dos livros, olha só, são 2 livros, Mundo da Lua e Quem é Gigi. Seja muito bem-vinda. Queria primeiro te agradecer por ter aceitado o nosso convite e queria que você falasse um pouquinho sobre a Lucimar. Queria entender quem é a Lucimar nesse mundo doido e que você explicasse para a gente como você ingressou na educação. Primeiro eu queria agradecer o convite, muito honrada de estar aqui. Eu acho que as coisas acontecem na hora certa, porque nem sempre foi fácil falar de mim. Então, se um tempo atrás eu fosse convidada para o Fala-me de Ti, eu nunca ia falar de mim, porque eu não estava feliz com a Lucimar que eu era. Mesmo sendo sempre bem resolvida, a gente tinha eu tinha uma coisa interna que me machucava, que me prendia, que não me deixava ir à frente. Hoje é o momento certo pro Fala-me de Ti, né? Porque é um momento em que falar de mim tá fácil. Não só para mim, como para as pessoas, né? A educação infantil, ela me pegou muito cedo. Meu irmão estava no jardim de infância, o mais novo, o Rubinho, e ele não queria ir para a escola, porque ele não gostava, porque ele dizia que ele já ia passar mesmo, por que ele tinha que ficar indo para a escola? E eu comecei a ir e a ficar na sala dele, para poder ele ficar lá, né, aquela coisa de adaptação. E aí eu era mais apaixonada pela educação infantil do que ele. Eu não queria sair do jardim. Quantas vezes eu cheguei atrasada no trabalho, na escola, né? Porque eu era pirralha, devia ter 12 anos. Eu chegava atrasada na escola porque eu passava a manhã lá com ele. Enrolando ele, mas na verdade eu estava me divertindo ali. Eu era adorando novinha, mas eu era tia Lu. E eu estava assim, apaixonada de estar ali com eles. E ali eu me apaixonei pela educação infantil. Eu até pedi uma amiga minha que entrasse em contato, que eu queria muito contar a história nesta mesma escola, que era João de Deus, que foi onde eu me apaixonei pela educação infantil. E a Lucimar é uma mulher bem resolvida, muito bem resolvida, que se ama, que se gosta, que se curte, que tem suas neuras também, mas que hoje eu faz sei... parte, né? Faz parte. Que faz parte não só, mas que eu posso ter umas neuras não podem me ter. Eu posso ter qualquer dificuldade, as dificuldades não podem me ter. Porque isso me retém, não me deixa seguir, não me deixa ir à frente, né? E então, isso eu tenho bem resolvido comigo. Tem um problema? Ótimo, ele vai se resolver, porque eu não vou ficar parada por causa disso. Para me parar precisa muito hoje. Muita coisa. Que bom, que bom. É um momento de amadurecimento, né? Que a gente vai encontrando na vida.
E quanto à educação infantil, foi desse jeito. Eu me apaixonei lá, bem pirralha, com 12 anos. Eu já sabia que eu queria ser professora disso. Eu não queria ser outra coisa na vida. Se me perguntassem, você quer fazer o quê? Não, eu quero ser professora. E eu tinha 2 bonecas, um bonecão daquele que nem a perna dobra, e outra era aquelas índias que vinha no Cosme Damião, que se penteasse o cabelo, saía. E aí eu botava as 2 em pé, e com carvão eu escrevia nas paredes da vila que a gente morava, dando aula. E isso era o tempo inteiro. Você já nasceu com esse dom, né? Você já nasceu com esse dom. Era assim mesmo. Eu já nasci, mandona, eu já nasci mesmo, né? E... Mas aí depois que não tem você jeito. passou dessa idade de... É porque tá tendo um delay aqui na conexão. Você passou dessa idade, depois você foi fazer normal, você fez normal, e aí depois... Isso, aí foi quando aconteceu a questão de escolher escola, né? E tinha o Prado Júnior, perto da minha casa, Instituto de Educação, Pedro II. E eu só dizia que eu não queria nada, que eu queria ir para o Instituto de Educação. E aí meu pai corre, vai ver, consegue me colocar no Instituto de Educação. E eu, dentro daquele uniforme, me sinto realizada. Me sinto, sabe, a professora. Nessa mesma época, eu fui trabalhar no Colégio Maria Reit como auxiliar de professora. E eu já ficava lá e já maravilhada a primeira vez, porque eu também comecei, decidi ser professora, mas eu nunca tinha dado aula. E aí eu fui para o Colégio Maria Reit e eu tinha que ficar com a turma. Nesse dia a professora não tinha ido, eram umas janelinhas de vidro na porta. E eu lembro que eu abri a porta e todo mundo chorava. Falei, meu Deus! Aí eu saí da sala, olhei para aquele vidrinho e falei, eu não vou voltar. É muita gente chorando, eu não vou conseguir. Mas o dever chama, né? E a gente tem que abrir a porta e continuar. E aí eu comecei a trabalhar, e cada vez mais apaixonada sempre pela educação infantil. Trabalhava, fazia estágio em outros, me dava até bem com outras crianças, mas a minha paixão era a educação infantil. E aí, nesse meio tempo, eu montei uma escola no Fundão. Que legal! Montei uma escola no Fundão. Assim que eu me formei, com aqueles ideais, apaixonada, eu queria... Meu pai querendo que eu prestasse concurso, e eu não acreditava na educação pública, né? Porque quando a gente está de fora, a gente não tem noção do quão maravilhoso é o trabalho público, sabe? Quando se quer trabalhar. Qualquer trabalho, né? Quando se quer trabalhar, quando você tem na veia, quando você é apaixonada pelo aquilo que você faz, você consegue desenvolver um bom trabalho. Sim. E eu não queria, porque eu não acreditava. E aí eu fui andando com a minha escola, era no Fundão e foi bem. Só que meu filho cresceu, né? Eu já tinha um filho, meu filho cresceu, já não ficava mais na minha escola e eu estava distante demais. E eu tinha 2 paixões na minha vida. Era a educação infantil e o meu filho, que eu quis ter. Foi uma coisa que eu quis muito. E aí tinha que pesar um mais, né? E aí eu vendi a escola. E nessa época já estava começando a ficar fraco, porque foi justamente quando a educação infantil entrou para o município. E aí quem tinha uma escolinha pequena já andava cambeta das pernas, né? Que aí todo mundo colocava no público. E aí juntou a fome com a... né? E precisa ser muito respeitado, muito valorizado, porque a gente sabe que o ensino público, ele te dá toda a base, né? Te dá toda a base para você seguir a vida. Você saindo dali, você faz um bom ensino fundamental, você estudando, você faz uma boa faculdade. É muito importante as pessoas entenderem a importância, né, do ensino público. O valor que tem o ensino público, né? As pessoas falam assim, porque é de graça. Não, não é de graça. Paga-se caro. É um imposto
em cima de imposto e paga-se caro. E as pessoas valorizam muito pouco. Em nenhum lugar as crianças têm a quantidade de alimentação que tem dentro do ensino público. Balanceado, sempre muita fruta, sempre umas coisas. E eu só comecei a acreditar nisso depois que eu entrei, né, como agente de educação infantil. Porque eu entrei como agente de educação infantil. E aí eu fiquei 10 anos como agente de educação infantil. E depois PEI, e hoje eu sou coordenadora. Que legal! PA, né? Porque na educação infantil não tem coordenador. Na educação infantil você tem PA, que é o professor articulador, que é quem faz todo o movimento daquela escola, Em né? qual escola? Em qual escola? Eu sou da creche Winnie Mandela. Minha diretora tá aí. Beijos. Que legal! São muito parceiras. Abraço essa loucura que tá a minha vida junto comigo. Eu tenho muito apoio da minha GED, tenho muito apoio da minha CREA, tenho muito apoio da SME, porque sem eles eu não ia conseguir, porque é muita loucura. Sim. É muita loucura, porque junto, assim... né? É uma parceria. Isso, é uma parceria. Eu me dou, eles se dão e tá dando certo. Eu acho que ninguém chega a lugar nenhum e ninguém constrói nada sozinho. Eu acho que isso pode parecer até que a gente está sendo repetitiva, né? Muito clichê, mas a real é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. O dia que a gente entender isso com mais sinceridade, com mais humildade, eu acho que a gente chega longe, né? Porque a gente vive numa sociedade, né? A gente precisa do outro, né? Então não adianta falar, porque eu cheguei aqui sozinho. Claro que a gente tem nossos méritos. Óbvio que a gente batalha, a gente corre atrás, mas sempre tem alguém que abre a porta, sempre tem alguém disponível a dar uma oportunidade para a gente, acreditar naquilo que a gente quer trabalhar, naquilo que a gente quer, naquilo que a gente acredita, né? Então é muito importante a gente reconhecer nesse momento as pessoas que estão com a gente, né? Isso é um processo muito bonito de gratidão e de humildade também. Na rádio hoje, que eu tive uma entrevista de manhã na Rádio Roquete Pinto, no programa Papo Reto, e eles disseram que, assim, que a culpa era do meu irmão, né, do Nando Cunha, por eu estar sendo quem eu sou hoje. E muito verdade, sabe? Que ele acreditou muito mais em mim do que eu acreditava. Eu estava num período muito depressivo, um período muito angustiante de pandemia, em que eu fiquei muito assustada, eu entrei num pânico muito grande. A pandemia quase acabou com a minha vida. Porque eu tive que me afastar da minha família. Minha família é uma família muito grande, que está sempre unida. A gente está sempre junto, está sempre fazendo alguma coisa, estamos sempre juntos, final de semana. Quando a gente não estão os irmãos todos, pelo menos com meu pai e com a minha mãe. E foi muito tempo sem poder ver ninguém. Assim que isso começou, eram 15 dias. Na cabeça de todo mundo era 15 dias. 15 dias que passavam rápido, que a gente ia botar um armário no lugar, que a gente ia dar uma organizada na cozinha, que a gente ia fazer umas coisinhas e já voltar para trabalhar. E aí, quando virou 15, mais 15, mais 15, pesou muito. E o medo era grande, porque eu moro no 11º andar, e cada vez que eu olhava da janela, parecia que não tinha ninguém. Parecia que era uma cidade adormecida. Eu sempre me lembrava da música do Eduardo Zeck, que aquela que ele levanta, me faz o café, que o mundo acabou. Que era essa sensação que eu tinha. O mundo tinha acabado e eu estava trancada aqui dentro. Eu estava presa no 11º andar, sem poder ir na rua, sem poder fazer nada, porque eu tenho asma. E sem poder estar com as pessoas que você mais ama, né? E o tempo inteiro, tudo que eu via na TV era o que eu estava sentindo. Porque quando essa pandemia veio, eu estava numa crise de asma. E a crise de asma, para ela passar, você não precisa só do remédio. Você precisa de tranquilidade, você precisa respirar pausadamente, você precisa se manter tranquila para a imunidade subir. E era tudo que eu não estava tranquila.
Não tinha tranquilidade. Até porque você liga a televisão, eu não ligava a televisão, não tinha como. Não tinha como, porque só É muito tinha difícil, você né? e a Haja TV para ver. psicológico, né? Você só tinha aquilo. E eu ligava a televisão e tudo que eu via era o que eu estava sentindo. Eu não estava respirando direito, eu não estava conseguindo. Eu estava me sentindo cansada, eu tossia, às vezes eu tinha febre, eu dizia, olha, eu tô com isso. E o tempo inteiro E eu aí a pensava, eu cabeça tô da com essa gente já doença. começa a criar uns monstros, né? Que se a gente dá um espirro, a gente acha que está com a doença. Se a gente tem uma dor de cabeça, a gente acha que está com a doença. E se eu tinha que ir na portaria buscar alguma coisa, porque às vezes meus irmãos traziam alguma compra, alguma coisa para mim, porque ninguém queria que eu saísse nos primeiros meses. E aí eu já subia com Covid. Eu subia com dor na garganta, sentindo uma coisa, e calafrio. Eu falei, bom, agora eu peguei. Agora eu entrei naquele elevador e peguei. Isso me consumiu muito. Eu estava mesmo muito mal. Eu só chorava. Eu, às vezes, não atendia o telefone. E eles pediam para que eu atendesse o telefone. Eu não atendia. Porque eu não queria passar para eles o que eu estava sentindo. Com medo que eles viessem aqui e pegassem a doença que eu criei para mim. E eu fiquei naquele poço, afogada nos meus próprios sentimentos, sem fazer nada. Foi quando veio a demanda da prefeitura me pedindo que fizesse vídeos para as crianças, para que a gente fizesse um elo, para que aproximasse mais as crianças da gente. E aí eu conversei com a minha coordenadora na época e falei, olha, eu não tenho condições. Eu não estou com cabeça para isso. Eu vou te mandar. Você faz. Eu tinha criado a música do sapo, lavou a mão. Falei, você faz, bota o áudio, alguma coisa assim, mas eu não tenho condições de gravar um vídeo. Eu não estou bem para isso. E eu não quero passar para as crianças esse mal que eu estou sentindo. Porque era uma coisa que me consumia. Eu sofria mesmo. Falar disso me dói, porque eu sofria. Eu me sentia muito mal. E eu achava o tempo inteiro, dessa noite eu não passo. E aí eu conversei com ela. Né? É angustiante. Conversei com ela, ela também não me fez pressão e disse, tá bom, não tem problema, você faz no seu tempo, faz o que você conseguir e me entrega. Mas a responsabilidade profissional é uma coisa que eu tenho muito latente. E eu não consegui dormir pensando, como é que eu não vou fazer? A minha turma são as minhas crianças. Eles precisam de mim. Se eu tô assim, como é que eles estão? E eu abri mão de mim para fazer esse vídeo. Montei, fiz. E mandei para a filha de uma amiga minha, para a filha da Flávia, e falei, Flávia, mostra aí para a Marina, ver o que ela acha disso, porque é a mesma idade dos meus alunos, e aí eu faço um termômetro. E a menina adorou, ficou muito feliz e quis mais, e perguntou se só tinha aquele. E eu falei, meu Deus, como é que eles podem ainda estar acreditando em mim? E aí mostrei pro Fernando, meu irmão, e ele falou, cara, você precisa botar isso no Instagram, você precisa ser a representatividade dessas crianças. Existem poucas caras pretas falando para criança no Instagram, e você precisa ser essa cara preta. Falei, não tem condições, gente. Não pede demais de mim, não dá. E aí, mesmo assim, a prefeitura começou a pedir mais e mais e mais e mais vídeos. E a gente começou a fazer porque eu tinha noção de que eu estava trabalhando. Eu recebia o meu salário, muitas pessoas estavam sem receber, muitas pessoas estavam sendo mandadas embora, tiveram seus salários partidos pela metade. Eu precisava ser honesta com a sociedade e cumprir com o meu papel, que era de servidor público. Eu precisava fazer a minha parte, que era fazer aula para os meus alunos. E as minhas aulas eram todos os dias. E aí eu comecei a fazer. E aí demorei um pouco para botar no Instagram, coloquei, mas só por colocar, tipo assim, tira daqui e bota ali, e vai botando. Só que eu não percebia que isso estava sendo a minha tábua de salvamento.
que a cada vídeo era um degrau em que eu subia, em que eu saía daquele poço e que eu vinha à tona para respirar, sabe? Superação, e eu comecei... Você superava a cada vídeo, né? A cada vídeo e a cada demanda, eu mais me superava. E aí comecei a ficar preocupada com as minhas crianças. Gente, quem vai falar com eles? Quem vai conversar? Porque as crianças, professoras de educação infantil, como qualquer uma outra, nós somos os ouvidos não só das crianças, como dos pais. E as crianças, então, eles chegam perto da gente, conversam e falam, até no berçário eles chegam e blá, blá, blá. Dia de segunda-feira, então, é um blá, blá, blá danado, que você sabe que aquela criança está contando alguma coisa que aconteceu. Sim. Você precisa ter um olhar, você precisa ser ouvido, aquela criança só quer ser ouvida. Ela não quer que você entenda o que ela está falando, ela só quer que você ouça. E eu fiquei com essa preocupação de quem está ouvindo. E aí eu criei o Fala Criança, que era um espaço só para a criança falar. Era uma live. E eu fazia algumas perguntinhas, mas nome, cor, preferida, amigo preferido, essa coisa assim. Para um ou outro. Comecei com meus sobrinhos. E aí, de repente, eu tinha uma fila de crianças. Eu tinha uma agenda. Uma vasta agenda. Crianças esperando por 2 meses, crianças esperando para falar, como tem crianças que eu não consegui falar até hoje. E caramba, que coisa conversei linda. com criança da Itália, criança da Argentina, criança de vários lugares. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eles falavam, sabe, se abriam de mães falarem para mim, nossa, tia Lu, ela não fala com ninguém assim. E ela está conversando, e ela está esperando por essa live ansiosa. E eu falava assim, nossa, essa live vai daqui a pouco... Eles vão dizer assim, eu não quero mais. Como já teve uma vez de um menino dizer para mim, olha, eu não quero falar mais não, fala com a minha mãe aí. E tudo bem, porque era um espaço para falar. E esse meu objetivo foi atingido. E foi através dessa live que eu comecei... dos vídeos da live que eu comecei a escrever histórias. Porque toda vez que você tinha que fazer um vídeo... A tua base toda vez que... as histórias das crianças da live. E isso, porque toda vez que você tinha que fazer um vídeo... você quer contar uma história, você caía em direitos autorais. Cai em direitos autorais. Você tem que ver os direitos autorais, Falei, gente, por que direitos autorais? Porque tem que ver com o autor e tal... Aí eu falei, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever. E eu comecei a escrever. Escrevi um livro, que é o meu próximo lançamento, que sai agora, que é o Preto, Pretinho, Negro, Negrinho, que sai agora, que foi meu primeiro livro escrito. Primeiro lançado foi Mundo da Lua, mas o primeiro livro escrito foi Preto, Pretinho, e que eu escrevi só para contar uma história. E aí, quando veio o Mundo da Lua... Deixa eu fazer um parênteses aqui para eu poder entender. O Mundo da Lua você escreveu contando a história da menina, não é isso? Da menina. Por quê? Eu vou chegar nela agora. Lua Oliveira foi mais uma criança que eu conversei na live. Mais uma criança que eu conversei. E aí, conversando com os meus livros... foram resultados de várias lives. De alguma coisa que a mãe comentava, que falava. Tem um dessa doença, vitiligo. Não é vitiligo? Que vai ficando branco. Isso, tem um desse por causa de um menino que eu conversei. E tudo assim. E aí eu mandei essa história da Lua, eu escrevi de presente de aniversário. Porque a Lua fez aniversário, eu já tinha conversado com a Lua e me apaixonei por essa menina. Na época ela tinha os cabelões rosa, e a ideia dela de abrir uma biblioteca dentro da comunidade, dando a mãe, eu me encantei. Altice, eu adoro criança peralta. E o que aconteceu?
Eu escrevi uma história, aniversário da Lua, o que eu vou dar de presente? Eu não posso sair de casa, não posso comprar nada. Fiz uma boneca de papel para dar para ela e contei a história com essa boneca, a história dela. Quando eu apresentei essa história para ela, a mãe dela apresentou pro que era na época o produtor dela, que ela já fazia alguns trabalhos para ele, e ele disse: eu vou lançar esse livro. E o presente da Lua virou meu maior presente. Não era o livro que eu queria primeiro lançar, porque o primeiro tinha sido Preto Pretinho, mas foi quem me abriu as portas. Foi quem me transformou em escritora, foi Mundo da Lua, que foi para a Lu Oliveira, a menina que montou a biblioteca na Ladeira dos Tabajaras, dos Cabritos. Na Ladeira dos Tabajaras. E esse ano a Bienal do Livro aqui vai prestar uma homenagem a ela. Isso, prestando homenagem a ela. Eu também estarei na Bienal. Vou estar... Dia 10 eu estou palestrando na Bienal e estou contando história também lá. Lu Oliveira também vai estar na Bienal, não sei se ainda, não conversei com ela ainda para saber se a gente bate no mesmo dia. Provavelmente Preto Pretinho seja lançado na Bienal. Que maravilha! Também. E assim, histórias começaram a se entrelaçar. Porque quando aconteceu o livro da Lua, começou a história de quem ilustraria esse livro, né? E eu sempre que quis escrever, queria que uma criança desenhasse as histórias que eu escrevo. E aí, que criança que ia desenhar essa história? E aí pesquisaram um ilustrador profissional, mas eu não estava satisfeita. E aí eu fui na cabeça do editor e falei: olha, eu tenho uma ideia assim de que crianças poderiam, porque eu penso que se eu escrevo para criança e ela consegue entender o texto a ponto de desenhar, é porque eu estou no caminho certo, então eu queria que fosse uma criança. Claro. Ele falou: então pesquisa uma criança e se você conseguir, tudo bem. E aí uma amiga colocou o desenho da filha dela, a Maria Serimar, colocou o desenho da Clarinha, e eu falei: é essa que eu quero, o cabelo tinha movimento. Falei: é essa que eu quero. E uma menina de 11 anos desenhou o Mundo da Lua, que foi a Ana Clara. E começou, só que aí eu já tinha nessa época 6 histórias escritas. Como é que a Ana Clara ia desenhar tudo isso? E a mente jorrava. Era um rio de águas vivas, né? E como é que a Ana Clara vai desenhar isso tudo? Não, muita responsabilidade, até porque eu sempre falava que era uma coisa livre. Se ela hoje quisesse desenhar muito bem, se amanhã ela não quisesse, ok. Mas... Sim, sem pressão, né? Deixar a gente naturalmente, né? Com prazer. Exatamente. Era essa a minha preocupação. E aí eu lancei, fiz um stories perguntando quem é que queria participar do projeto que na época eu chamava de Tia Lu Conta e Eu Desenho. E choveu criança novamente. Criança desenhando no Piauí, criança desenhando não sei aonde, e eu tinha que dar conta neles. Nessa época eu já estava com 16 histórias escritas, e eles, para me mandar a história e dizendo: Tia Lu, eu fiz esse aqui, o que você acha? E aí eu tinha que parar e lembrar onde estava, que história era aquela, que pedaço era aquele, porque eles só recebem o texto numerado, número 1, número 2, com aquela frase, e eles têm que desenvolver o desenho. E assim nasce o PIC, que é o Projeto Ilustra Criança, que todos os livros que eu desenho, que eu escrevo, são desenhados por criança. Todos os livros que eu escrevo. A única exigência para participar do PIC é reconhecer que, sendo mais de 56% da população brasileira, nós precisamos dar protagonismo ao negro. Então, a única exigência é que os protagonistas dos meus livros... protagonistas dos meus livros sejam negros. E toda criança pode desenhar. Ah, branco pode desenhar? Pode e deve. Porque a maneira do negro entrar pela porta da frente daquelas casas.
É uma criança desenhando, uma criança branca desenhando negro, que toda a família, sabendo que a criança vai assinar como ilustrador, toda a família vai ter que ter o cuidado. Olha, seu boneco, seu pretinho tem que ficar bem bonitinho. Então, mesmo que os pais tenham uma questão qualquer que não seja antirracista, ele vai ter que Precisa ter um repensar. olhar cuidadoso, né? Um olhar carinhoso. Então, eu arrisco até dizer que eles vão ter que amar, porque é uma criação do filho deles. Então, é abrir as portas de qualquer casa, de qualquer sociedade, para o pique, para poder abrir as portas para que os negrinhos possam passar por dentro daquelas casas. E sejam construídos com carinho, desconstruam aqueles negros que as pessoas construíram e nos veem, né? De uma maneira que é preto fede, o nariz é enorme, que é isso, que é aquilo, e começar a reconstruir e fazer a construção daquele negro, que eles vão ter que ter todo o cuidado. E isso é muito importante, porque parece que fica invertido, né? A criança que educa os pais, né? Não são os pais que educam as crianças. Porque se a criança começa a ter esse olhar, ele automaticamente obriga os pais a terem esse olhar também, né? Porque a gente sabe que muitas famílias, às vezes, não conseguem aceitar que os filhos se relacionam com pessoas pretas, não brinquem com crianças pretas, ou não têm acesso, não tem acesso, não dão acesso à criança a ter um livro com autores negros, né? Então, quer dizer, a criança fica naquela limitação. E a criança, tendo acesso a isso, ela automaticamente obriga seus pais a entrar nesse universo, né? Nossa, meu filho tá desenhando, olha isso aqui, é bonito, tem um olhar carinhoso, tem um olhar diferenciado. E aí vem essa questão também da questão da representatividade, onde eles se veem de uma maneira positiva, né? E que ele pode ser qualquer coisa, ele pode desenhar um negro médico, ele pode desenhar um negro jogador de futebol, pode desenhar a negra professora, pode fazer qualquer desenho, pode fazer qualquer coisa que parta dele de uma forma muito positiva. Então, é um trabalho magnífico, assim, como isso deve ajudar, com certeza ajuda na autoestima dessas crianças, né? Porque elas precisam ser representadas. E muito. Ontem eu estava numa escola, numa creche na comunidade na Penha, e fui contar histórias. E quando eu abri e apresentei Gigi para as crianças, e contei a história dela e apresentei, um menininho de 3 anos pega a bonequinha, olha e fala assim: nossa, parece a minha avó. Olha. E é se sentir representado, porque quando ele reconhece uma pessoa da família dele, e ele era claro, sabe? Ele era claro, mas ele reconheceu como uma pessoa da família dele, ele abre o coração para aquele personagem. Porque é um personagem que se parece com a minha avó, que se parece com alguém, e Gigi é assim, bem arretada, porque ela é muito bem resolvida, uma menina de 4 anos muito bem resolvida, que sabe quem é, sabe como é e gosta de ser daquele jeito. Então, ela não deixa brecha para que você fale de como ela é. O livro já começa dizendo: eu não sou nem gorda, nem magra. Eu tenho o corpo que me agrada. Mas a sua opinião pouco me interessa. Eu sou do jeito que me agrada, sabe? É isso. E eu procurei isso justamente da vivência de tantas crianças pretas que pouco se amam, porque as pessoas colocam nela um padrão de beleza que não existe. Que não existe. Todo mundo é belo. Cada um tem a sua beleza e que é preciso ser valorizada, e isso as pessoas não fazem. E esse exercício do auto-amor, né? Da autoestima, a criança que cresce se amando, ela consegue atingir um grau de segurança, né? Onde ela consegue chegar em muitos lugares.
Porque quando você tem uma baixa autoestima, quando você não confia, quando você não tem uma relação boa com a sua autoimagem, a gente se boicota, né? A gente se esconde, a gente tem medo, então a gente acaba perdendo oportunidades, né? A gente acaba não se apresentando ao mundo. E esse trabalho sendo realizado desde criança, automaticamente você constrói um ser humano mais seguro, mais pronto para a vida. Isso, assim, é um trabalho que dá dignidade, né, à pessoa. A pessoa tem dignidade, sabe? Você crescer com uma autoestima, com um olhar carinhoso para você, eu sou bonita, eu sou bela, eu me aceito do jeito que eu sou. E se eu quiser mudar, eu tenho todo o direito de mudar. Mas as pessoas precisam me respeitar, né? Porque a beleza, às vezes, não está só no gordo ou no magro. Gente, a beleza ela é muito complexa, porque é um conjunto de coisas, né? Não adianta a gente ser só bonita no corpo e não ter caráter, não ser uma pessoa sensível, não ser uma pessoa generosa, não ser uma pessoa educada. Essa beleza toda, ela vai por água abaixo. Acaba não fazendo muito sentido, né, ser belo. Então, na verdade, a gente não sabe nem o que é o belo, né? Porque às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você e vice-versa. Mas aí, o seu trabalho ele é tão importante porque a construção está nessas crianças, né? Então, você tem a certeza que você está construindo cidadãos fortes, seguros, maduros, né? Destemidos, corajosos, resistentes. Você pode ter certeza disso. Parabéns, parabéns mesmo, porque é um trabalho muito bonito, tem que ser visto por todas as pessoas. Muitas pessoas precisam conhecer mais o seu trabalho e que isso possa se propagar para que outras pessoas possam, de repente, dar continuidade a isso que você está fazendo, sabe? Porque as nossas crianças precisam ter essa referência. Eu posso falar, porque na minha infância, essa coisa, você é muito bonita, mas você está gordinha. Então, eu nunca era bonita inteira, né? Eu tinha um rostinho bonitinho, mas você precisa emagrecer. Né? Então, isso mexe muito com a nossa autoestima. E a gente cresce com essa coisa assim, não, eu sou bonita, mas eu tenho isso aqui. Não, eu sou bonita, mas eu tô gorda. Não, eu tô bonita, mas o meu cabelo... A gente tem sempre um mais, né? E que a gente tem que entender também que isso faz parte. Isso faz parte. Não, e que o ser bonito o bonito é invisível aos olhos. Você não consegue ver aquilo que é bonito. Você sente o que é bonito. Porque aquele bonito que você vê, às vezes ele faz tantas coisas feias que não é bonito, não se torna bonito, né? Principalmente para uma criança. E aí eu quero que as crianças, que eles comecem com essa. Gigi, ela usa óculos, eu fiz questão de pesquisar bastante, o livro vem com uma boneca. Eu fiz questão de pesquisar bastante para que a boneca não fosse perfeita. Essa perfeição que as pessoas chamam, né? E que as pessoas imputam na gente. Então, eu fiz questão que não fosse uma coisa perfeita, né, para a sociedade, com aquela beleza que a sociedade impõe. Ela é uma pessoa comum que se ama, e isso é que é bonito. Ela usa óculos e ama óculos, e ama trocar de óculos. Ela adora o cabelo colorido para cima, para baixo, de rabo de cavalo, de peruca, do jeito que ela quiser, careca também, né? E tem a Gigi com a versão masculinizada. Tem a Gigi com a versão masculinizada, porque tudo bem também. Sabe? Eu acho que é respeitar. Bonito tinha que ser sinônimo de respeito. Bonito tinha que ser sinônimo de respeito. É isso. Perfeito, perfeito. Eu queria entender essa faixa etária dessas crianças. É de mais ou menos de quanto a quantos anos? Essas crianças que leem, que desenham, fazem essas histórias com você. Eu tenho uma criança que desenhou de 4 anos, que é do Piauí. Que máximo. E as outras são um pouco maiores, que essa de 4 anos ela já sabia ler. É importante que a criança saiba ler, justamente para pegar a questão da interpretação, porque senão, se ela não souber ler,
vai ser a interpretação da mãe ou do pai que leu. Uhum. E aí, dependendo da entonação que ele leia para aquela criança, todo o entendimento daquilo ali sentido, vai ser do pai, ou da mãe, ou da tia, ou de quem estiver lendo. Então, o importante é que a criança saiba ler. E ela sabendo ler, ok. Ela já pode desenhar. O próximo livro foi desenhado por Igor Marçal, o que foi o mosquito na novela Salve-se Quem Puder. Uhum. Ele que desenhou o próximo livro, através de uma live falando, e olha, tia Lu, eu quero desenhar. E aí ele é ator, não vai desenhar? Vai. Claro. Ele é muito rico, vai desenhar? Vai, porque ele é uma criança. Criança, para mim, ela não tem classe, ela não é rica, ela não é pobre, ela é criança, ela não é preta, ela não é branca, ela é criança. É isso. E ela é respeitadas, né? Precisa, exatamente. Precisa. Então, eles podem desenhar, e desenharam, sabe? E ele está, assim, empolgado que o livro dele está vindo aí. E a importância que eles dão à questão deles estarem assinando, como eu divido o meu cachê de autora com eles, que gracinha. Dou parte para eles, e eles estão desenhando o livro e ficam empolgadíssimos, felizes de estar vendo ali um desenho que eles fizeram. Não interviro nos desenhos, às vezes tem desenho que eu queria que fosse mais assim, queria que tivesse mais cor, mas eu queria. Não foi o que a minha criança imaginou. Sim. Se ele imaginou um fundo branco num vazio, com um desenho, é dele. O que estava se passando pela cabeça daquela criança? Né? Então a gente precisa, e as pessoas entenderem que as crianças desenharam esses livros no momento de pandemia. Uhum. Então isso trouxe eles de volta a uma realidade, a centralizar. Eu preciso ficar aqui, centrado aqui e fazer isso. Então foi mais uma ajuda, porque o PIC teve mais essa função nessas crianças. Tirar elas do marasmo da pandemia. Do nada para eu fazer, eu não tenho nada para fazer. A Ana Clara mesmo, ela o tempo inteiro me pedia desenho, ela desenhou uns 3 meus, porque ela sempre falava assim, tia Lu, me manda aí uma história, não tem nada para eu fazer. Então você saber que aquela criança que estava entediada, foi tirada do tédio pela literatura, para que ela possa criar, para mim é perfeito. Eu sou assim, suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada mesmo no PIC. Mas é apaixonante, o projeto é apaixonante. E eu queria saber uma coisa, quem quiser ler o livro, quem quiser comprar, como é que faz, como é que acha? No Instagram, no Tia Lu 1234, e no Descoberta de Gigi, você manda um direct para mim, eu mando o meu zap, e aí a gente começa esse trâmite no Descobertas de Gigi, tá? No Gigi, porque Descobertas de Gigi é uma coletânea. Porque é uma menina de 4 anos que vai descobrir muitas coisas. Nesse ela se descobre como ela é e gosta disso, mas ela se descobre. No próximo ela vai descobrir como foi, quem escolheu o nome dela, como foi escolhido, por que esse nome, como é composto o nome dela, e sempre ela traz um desafio para aquela criança que está lendo. Que a criança, ela se descreve e diz para a criança, e você como é? Faz aqui um lindo desenho seu. E a última página tem um plástico, onde a criança desenha, e ela pode apagar. Porque hoje ela se vê daquele jeito. Amanhã ela pode se ver de um outro jeito. E olhar aquele desenho e falar, não, essa não sou eu, não. Vou apagar aqui que eu sou diferente. E poder, então é um livro interativo ainda, né? Além de ter a boneca articulada, que vira uma companheira, o livro é interativo, eles podem desenhar. E no próximo ela faz a criança descobrir por que desse nome, como é que o nome dele é construído, quantas letras e como tem aí. E assim, Descoberta de Gigi é uma sequência, é um livro de pano,
justamente porque eu queria livros de pano para o meu neto e não tinham livros de pano, tinham poucos, né, que não tinham. Tinham poucos livros de pano com protagonismo negro. Uhum. E eu queria que o meu neto, e no domingo passado eu realizei assim, o meu sonho, que foi dar meu livro na mão do meu neto e ele folhear. Ler, né? Ai, Porque ele que só tem lindo. 1 ano. Que emoção. E foi uma emoção muito grande. Eu falo assim, eu vivi para ver isso, sabe? Para ver Parabéns, o meu merece. neto poder olhar a minha foto ali e dizer assim, vovó. Porque na minha época, Maravilhoso. negro no livro era escravizado. Era Era só no na tronco, né? Era página só no de tronco. 13 de maio, as correntes lá e com Princesa Isabel sendo vitoriosa. Então, hoje, meu neto pode ler um livro escrito pela avó dele, em que o negro é protagonista, sim. E ele pode tudo, Parabéns. sim. As Parabéns, pessoas, quando parabéns. me perguntam o que eu quero do futuro, eu só quero olhar para trás e me ver nos lugares onde eu passei. Quando lá no domingo passado, o meu neto folheava o livro e quando chega na minha foto diz vovó, eu estou me vendo ali. Eu passei naquela história. Aquela criança ontem que disse parece a minha avó, eu passei naquela história. Aquela criança que depois vai dizer assim, eu também quero desenhar. E vai virar uma ilustradora, eu passei por aquela história. E ela quiser ser escritora, eu passei por aquela história. Então, eu só quero olhar para trás e me ver. Parabéns, Passando pela parabéns. vida das pessoas e ficando um pouquinho. Já ficou, já marcou. Você já marcou a vida de muita gente, de muitas crianças, de muitos pais. Está marcando a nossa com esse seu relato aqui maravilhoso, com esse papo, abrindo seu coração com a gente. A gente já está caminhando aqui para a reta final, faltando 5 minutinhos para acabar. Primeiro, antes de agradecer, eu queria que você deixasse uma mensagem final de esperança, de fé, para as pessoas que estão aqui. A educação salva, né? E queria que você falasse da importância da educação na vida das pessoas para que elas não desistam de educar e de aprender a cada dia. Eu queria dizer para as pessoas não desistirem. Não desistirem nunca, porque se eu tivesse desistido, hoje eu não estaria aqui. Hoje eu não seria Tia Lu. Sabe? Que as pessoas não desistam, que as pessoas acreditem uma nas outras. E apostem também uma nas outras. Sabe? Porque às vezes você tem tudo para crescer e uma palavra, um olhar te faz desistir. Então, que se alguém te olhar de uma maneira desacreditando ou tentando te diminuir, que você olhe para o alvo, olho no alvo e segue em frente. Sempre se preocupando, sabe? Quem for pai, mãe, avó, que se preocupe com a educação dos seus. A educação salvou a minha vida. O meu trabalho salvou a minha vida. E a educação pode salvar a vida do seu filho, do seu marido, de seja lá quem for. Porque se seu filho tiver numa educação de respeito, de consciência, ele também vai salvar a vida do pai, da mãe, da avó e de toda aquela família. Porque mesmo que você não tenha educação, que você seja analfabeto, aquela criança está trazendo para você um tesouro, que é a informação. Não abram mão de estar informados. Não abram mão disso. Peguem essa informação, porque é muito importante. E quando a criança ela tem muito que nos ensinar. E ela nos ensina da melhor maneira, porque ela nos ensina amando. Verdade. Então, é só isso que eu tenho a dizer a vocês. Não desistam. Que delícia. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui da Lucimar Cunha, professora, educadora infantil, autora dos livros Mundo da Lua e Quem é Gigi. Muito obrigada pela sua presença. Foi lindo ouvir sua história. Foi lindo ouvir o quanto você aprendeu nas suas dificuldades, né? O quanto você vem
ajudando outras pessoas também a superarem suas dificuldades, as crianças a exercer esse exercício, exercício é até prolixo, mas exercer o exercício da autoestima, do auto-amor, a gente precisa disso. E, assim, a gente que fala para você, não desista, continue esse legado lindo, próspero, que você tenha aí uma vida linda, maravilhosa. E eu estou aqui agora querendo agradecer mais uma vez o convite da Isabel, querida jornalista, editora responsável pela Mulher Africana, pelo convite de eu conduzir a live do Brasil todas as quintas-feiras aqui, convidar mulheres importantes, mulheres empoderadas, mulheres inteligentes para contarem as suas histórias. Então, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Sigam a Tia Lu 123 no Instagram dela. Acompanhem o trabalho dela. Indiquem aos amigos, às crianças. E uma boa noite para todos. Muito obrigada. E não vamos desistir, vamos seguir, que a vida é muito bela e a gente precisa acreditar nisso. Beijo. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço muito, muito estar aqui. E sigam Tia Lu 1234, Descobertas de Gigi, e querendo livro, não deixem de ter Gigi em casa. Gigi é uma companheira, seja como ela. Acredite em você. Um beijo. Beijo. Parabéns, querida. Tchau. Um beijo enorme. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada a todos pela presença, hein? Ficaram aqui com a gente nesse papo. Um beijo grande. Beijos, obrigada a todos. Beijo. Como é que eu saio?